Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual vai ser o horário que vocês vão assistir, essa gravação, essa live, né, mas, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Silvia Prado Amaral, eu sou psicóloga, trabalho hoje, na Faculdade Inspirar, que é uma parceira aí, e em consequência eu também sou uma parceira, do Hospital Pilar. E nessa semana aí da CIPAT, em que vocês vão estar envolvidos aí com várias, informações, né, sobre vários assuntos que versam sobre trabalho, sobre saúde, eu vim aqui falar para vocês sobre a importância do autoconhecimento para a saúde mental. Então esse é o tema, da palestra que eu vou fazer e também, que eu vou elaborar aí algumas perguntas para que vocês respondam depois, tá. Então, assim, em primeiro lugar, o que que eu gostaria de, falar para vocês? Que, eu tô sempre olhando ali para lá, porque eu tô vendo se tá gravando, tá. Mas, assim, a ideia é olhar para a câmera para vocês. Então, dentro da psicologia, hoje, uma reflexão importante que, nós fazemos é sobre o quanto, o autoconhecimento, ele é necessário para que eu reflita sobre as minhas potencialidades, sobre as minhas limitações, né, sobre aquilo que eu posso, controlar e aquilo que está fora do meu controle. Por conta disso, eu vou trazer para vocês, alguns temas, tá. Um deles é sobre perfis, né. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre qual é o perfil de vocês, né, e o porquê às vezes esse perfil ele, não está sendo, positivo aí para as minhas, necessidades, sejam elas de trabalho, sejam elas, de pessoais, sejam, né, daqui do ambiente que eu estiver refletindo sobre, de repente o meu perfil não está sendo hoje o mais adequado. Por quê? Porque a minha comunicação às vezes não está sendo a mais adequada. E porque talvez a forma que eu me comunico e que eu me comunico com os outros em relação, pensando no perfil que eles têm, não seja a melhor forma de comunicação. Outro tema que eu vou abordar com vocês é em relação à assertividade. O quanto hoje, esse conceito acabou se perdendo, inclusive, né, porque assertividade tem a ver com a forma que eu me comunico e não com o que eu acerto ou com o que eu erro, que as pessoas têm essa impressão. E por último, e não menos importante, eu vou falar para vocês sobre locus de controle, que é um tema bem importante quando eu quero refletir sobre aonde eu estou colocando o controle hoje da minha vida, tá. Então são temas bem psicológicos, mas eles são temas muito simples, sabe, muito fáceis de entendimento. Eu tenho certeza que vocês não vão ter dúvidas em relação, a esses temas ou dificuldade para responder as perguntas depois, porque ele é bem intuitivo inclusive, tá. Então, falando sobre perfis, desde muito tempo, as, pessoas sabem que existem diferentes perfis, né. Aquele nosso jeitinho muito específico, às vezes aquele nosso jeitão, diferenciado, ele tem a ver com o nosso perfil, né. No passado foi chamado, e é chamado ainda, né, mas assim, mais antigamente escutava-se sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, né. A gente podia estar falando sobre, sensibilidade, na verdade sobre dominância, influência, conformidade ou estabilidade. Então, assim, são perfis diferentes que a gente chama. Então são 4 perfis, e desses 4 perfis, eu vou chamar de uma expressão que eu costumo achar mais fácil de falar, e que eu acho que para vocês vai ser bem simples também, tá. Que é o rei, o guerreiro, o mago e o amante. Então esses são os 4 perfis. Eu vou descrever cada um deles e eu tenho certeza que vocês já vão se identificando ou não com cada um desses perfis. Se vocês não se identificarem, eu tenho certeza que vocês vão pensar em alguém que vocês conhecem que tem esse perfil,
tá? O primeiro perfil que eu vou falar é sobre o perfil rei. O perfil rei, ele é um perfil das pessoas que são muito animadas, são efusiantes, são alegres, que, sabe aquela pessoa que a gente chama alegria da festa? Aquela pessoa que sempre tem uma piada para contar, uma história para contar, é aquela pessoa que ela é empreendedora, ela gosta de vários temas, ela gosta de várias coisas, ela, sabe, a pessoa que é difícil focar, ela está sempre falando sobre alguma coisa diferente? Então, esse é o perfil rei. Todo perfil ele vai ter um lado positivo e um lado negativo. Todos nós temos, né, de um lado nosso que não é tão bom, que a gente não gosta tanto, e um lado que é muito bom. Então, assim, todos eles têm os seus talentos. Do rei, por exemplo, o lado positivo é essa coisa de ser empreendedor, de gostar de coisas novas, inovação. Ele gosta de criar coisas, né? Então, assim, é uma pessoa criativa. Qual que é o lado negativo? É aquela pessoa que às vezes começa muitas coisas, mas ela não conclui. Por quê? Porque como ela tem muitas ideias, ela começa um curso disso, daqui a pouco ela começa um curso daquilo, ou ela começa uma atividade, ela começa uma determinada, ela gosta de determinada coisa e daqui a pouco ela não se interessa mais. Então, esse é o lado negativo. O outro perfil é o perfil guerreiro. Perdão. O perfil guerreiro, ele é um perfil muito voltado para fazer as coisas. Sabe aquela pessoa que ela, você nem perguntou para ela, ela já saiu fazendo. Então, assim, ela toma muita iniciativa, ela começa muitas coisas, eh, ela gosta das coisas prontas, ela não gosta de coisa parada, né? Tenho certeza que muitos de vocês já se identificaram aí, né? Qual que é o lado positivo disso? É essa coisa do fazer. Então, assim, você sabe que aquela pessoa, assim, você não precisa dar muita informação que ela já vai sair fazendo. Você não precisa pedir muito que ela já vai fazer. Qual que é o lado negativo? Ele é meio trator. Ela acaba meio passando por cima dos outros. Passando no sentido assim, a pessoa não fez, ela já fez. Ela não tem muita paciência, tá? Então, assim, tenho certeza que vocês já estão identificando pessoas assim. Então, assim, o que que acontece? É uma pessoa que está sempre envolvida com fazer as coisas e de repente ela pode não estar atenta aí às pessoas. O outro perfil é o perfil mago. O perfil mago eu sempre brinco que é o perfil da planilha, né? O cara da planilha, aquele que faz planilha até para churrasco, sabe? Aquela pessoa que é super organizada, detalhista, que gosta das informações corretas, que gosta de ter tudo detalhado. Então, esse aí é o perfil mago. Qual que é o lado positivo? É a confiabilidade, né? As pessoas confiam nele, porque sabem que a informação que ele vai passar é uma informação que normalmente ela está correta. Ele pode demorar um pouquinho mais, e talvez esse seja um dos lados negativos, que é essa demora, que é o excesso de detalhe, que é meio burocrata, que é meio cri-cri, sabe, que é meio chatinho, mas assim, no sentido de que ele cose as coisas de forma correta. No quarto perfil seria o perfil amante, que é aquele perfil voltado para as pessoas, que está sempre preocupado em que as pessoas estejam bem, que estejam em harmonia, que se sintam seguras, que eh, elas querem que as pessoas estejam bem. Ela não gosta de briga, não gosta de irritação, não gosta que as pessoas estejam irritadas. Então, o que que acontece? Qual que é o lado positivo? É essa coisa da prestatividade, do cuidado, da atenção com o outro. Qual que é o lado negativo? É aquela pessoa com dificuldade de dizer não, aquela meio conhecido como em cima do muro, baga ensaboado, aquela pessoa que muitas vezes não se posiciona por conta de não estar, estar com receio de magoar a pessoa. Essas pessoas, na verdade, agora eu vou falar sobre os 4 perfis. O que que é mais comum? É mais comum nós encontrarmos, o perfil do é o perfil do rei em ambientes de empreendedor, onde existem várias pessoas, onde existem interesses de criar, de comunicar, nos ambientes dentro das empresas, publicidade e propaganda, na área do marketing, é bem comum na área de vendas, né?
O guerreiro, a gente vai encontrar eles na área de produção, na área de produzir, na área de serviços, mas na área de fazer, na área de indústria, por exemplo. Eu sei que dentro do hospital tem bastante também, mas assim, é um perfil que você encontra de muita voltado aí para essa coisa de produzir. O mago é uma área que a gente encontra normalmente, é o financeiro, é na área voltada para detalhes, né, contábil, para áreas de detalhes, e o mago normalmente a gente encontra, o mago não, o amante a gente vai encontrar numa área de gestão de pessoas, na área de atendimento a pacientes, né, seja na área de enfermagem, na área de saúde, mas a gente encontra todos os perfis em todas as áreas. E a importância de se conhecer é o quê? Como é que eu falo com uma pessoa que ela é do perfil rei? Ele é uma pessoa que eu vou dar atenção, que eu vou ouvir, é uma pessoa que eu vou deixar com que ela exponha, mas eu vou ajudar a direcionar, né, as ideias dela. Então, assim, o guerreiro é uma pessoa que eu vou falar de forma objetiva, eu não vou ficar enrolando para falar com ele. Então, eu vou agir de forma objetiva. O mago é uma pessoa que, se eu puder entregar para ele um papel escrito, é melhor, né? Um detalhe, né? Uma planilha. Então, isso que é importante, eu pensar nessa comunicação. Então, assim, importância, né? E o mago é uma pessoa que eu vou perguntar se ela está bem, eu vou cuidar das pessoas. Ou seja, quando eu me conheço, e daí, assim, como é que eu posso me conhecer? Como é que eu posso me identificar? Só com a minha fala aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês já se identificaram, já se encontraram aí dentro desses perfis e já olharam para si e disseram assim: isso eu não gosto que faça, isso eu não gosto dessa forma que comunicam comigo, eu não gosto. Então, eu vou pedir para que comuniquem de forma diferente, quando isso é possível, é claro. Então, se a gente for pensar em relação a esses perfis, são perfis que precisam, né, se conhecer para que tenham mais facilidade de relacionamento. Então, assim, o autoconhecimento, ele vem através da terapia, ele vem através da busca de feedback, ele vem através de várias formas, mas assim, é um olhar para si, através de algumas informações. Então, essa questão do perfil é uma. Outra, né, que eu falei para vocês, que tem a ver com o autoconhecimento, é refletir se eu sou uma pessoa assertiva, tá? Pensando que assertividade, ele é um conceito que, como eu disse ali no começo para vocês, não vem de acertar ou errar, vem com a forma que eu me comunico, né? Que pode ser passivo, agressivo ou assertivo. Então, assim, é um conceito muito específico. E aí a minha pergunta para vocês é: vocês são assertivos ou vocês são passivos? Vocês falam aquilo que as pessoas estão perguntando, ou vocês não falam aquilo que as pessoas estão perguntando? Então, assim, a minha questão para vocês é perguntar se vocês, quando é feita uma pergunta, vocês agem de forma, uma pergunta, quando é feita uma provocação, uma pergunta, uma provocação no sentido não de provocar e me deixar irritado, mas um questionamento para vocês, vocês agem de forma agressiva, assertiva ou passiva. Passiva é não dizer aquilo que o outro fez para não magoar. É aquela forma, né, de não expor, porque eu não quero que a pessoa fique irritada comigo, mas na verdade ela precisa saber aquilo que está acontecendo e que não está me deixando satisfeito, né? Então, assim, a assertividade, ela é dizer aquilo que deve ser dito sem agredir. Então, eu digo para o outro aquilo que não me agrada e eu digo para o outro aquilo que ele pode melhorar, mas sem agressividade, mas sem deixar de falar. Isso sim é assertividade. Então, o questionamento que eu faço para vocês é: a busca da assertividade é algo que está no caminho de vocês ou não? Eu me deixo levar pelas minhas emoções. Então, esse é um dos questionamentos
que são importantes que a gente reflita, tá? E por último, e não menos importante, eu gostaria de falar sobre a questão do locus de controle. Existem dois tipos de locus de controle. Locus vem de local. Controle quer dizer o controle, aonde eu coloco o controle da minha vida. Coloco o controle da minha vida interno ou externo. Um autor chamado Julian Rotter, ainda aí na década de 60, ele postulou este conceito que ele chama de locus de controle. E assim, o locus de controle, ele identificou que existem dois tipos de pessoa, né? Um tipo de pessoa que age preferencialmente com locus de controle interno e um grupo que age preferencialmente com locus de controle externo. E que nós conseguimos identificar se nós agimos preferencialmente com um ou com o outro a partir do momento em que a gente conhece o conceito, esses dois conceitos que eu vou apresentar para vocês. Então, assim, o que ele identificou? Que existe um grupo de pessoas que reclamam demais, assim, que tudo é um problema. Então, assim, se não fosse a minha família, eu hoje estaria numa outra condição. Se não fosse o lugar que eu nasci, eu estaria numa outra condição. Se não fosse a empresa que eu trabalho, eu já poderia estar numa outra condição. Ou seja, aquela pessoa que reclama que ela não tem sorte, que ela não consegue as coisas. Ela, ou seja, sempre atribui a uma outra situação externa aquilo que acontece a ela. Né? Que ela é uma pessoa sem sorte, ou que ela é uma pessoa que não consegue isso por conta do outro. Se não fosse o meu pai, se não fosse a minha mãe, se não fosse meu filho, se não fosse meu marido, se não fosse a minha esposa. Então, são as pessoas que colocam fora de si a responsabilidade sobre as coisas que acontecem na vida dela. Então, assim, se a gente for pensar esse aspecto, exatamente que eu estou tratando com vocês, são as pessoas que responsabilizam o externo. Então, assim, qual que é o ganho que eu tenho, né, em agir dessa forma? Na verdade, ele é muito pequeno, porque, assim, a única coisa que eu consigo é uma desculpa, né, para que as coisas não aconteçam comigo. E existe o oposto, que é o locus de controle interno. O locus de controle interno é quando a pessoa assume a parcela de responsabilidade sobre aquilo que acontece na vida dela. Então, por exemplo, aquela pessoa que, apesar de ter nascido numa condição bastante precária, numa situação bastante adversa, ela é uma pessoa que pensa, o que é que eu vou fazer apesar disso? É aquela pessoa que acontece um problema e ela pensa, tá bom, isso eu não, é o outro lá, eu não vou conseguir resolver, mas o que disso eu posso resolver? Então, é a pessoa que ela passa a assumir a responsabilidade sobre o que acontece na vida dela. E daí é pegar um chicotinho e ficar brigando consigo mesmo? Não. Na verdade, isso, o ganho que eu tenho com isso é no sentido de assumir a responsabilidade sobre as coisas que acontecem na minha vida para poder fazer diferente. É fácil? Não, não é fácil. Mas quando eu faço isso, né, eu passo a não depender, né, do outro. O governo pode não ser um governo bom, né? Assim, ele não dá chances para as pessoas, ou eu não estou satisfeita com o governo. Mas além desse governo, o que que eu posso fazer, né? O que que eu vou assumir as rédeas da própria vida mesmo. E é engraçado, acho que não é nada engraçado, mas assim, é interessante que o Julian Rotter identificou que a maioria da população age preferencialmente com locus de controle externo. Ou seja, quando tem um problema na vida das pessoas, nós pessoas, o que nós fazemos? A gente fica buscando um culpado, buscando um responsável. Se não tivesse chovido, eu tinha feito isso. Se não tivesse feito isso, eu teria feito uma faculdade, eu teria feito um curso. Então, ou seja, quando eu coloco fora de mim aquilo que é para resolver. E quando eu passo a olhar assim, putz, né, eu não estou satisfeito com a minha vida hoje, profissional, mas em vez de reclamar,
eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou fazer um curso, eu vou procurar um outro trabalho, eu vou procurar uma outra oportunidade. Aquela pessoa, assim, tenho um problema com o meu colega de trabalho. Colega meu de trabalho. Eu não gosto do jeito do meu colega de trabalho. Então, eu vou ficar reclamando para todo mundo que eu não gosto do meu colega de trabalho, porque ele não faz aquilo que ele deveria fazer, ele não faz a parte dele e tudo. Em vez de fazer isso, pensar o que eu posso fazer para que esse meu colega de trabalho haja de forma diferente. Tá? Então, assim, é refletir sobre o que eu posso fazer com aquilo que não está funcionando. É do tipo assim, por exemplo, eu tenho um exemplo. Eu tenho um colega não, eu tenho um relacionamento. E esse relacionamento meu, seja meu namorado, por exemplo, ele tem um filho. E eu não me dou bem com meu filho, com o filho dele. Eu fico reclamando, né? Em nenhum momento eu paro para ir conversar com essa pessoa, essa criança, esse adolescente, para ver o que a gente pode fazer para ser melhor. Então, é quando eu fico reclamando sobre alguma coisa na minha vida, mas eu não busco fazer alguma coisa para resolver isso. Então, isso que o Julian Rotter identificou como locus de controle interno e externo. Mas ele disse que nós não somos puro locus de controle externo, nem um puro locus de controle interno, que nós agimos preferencialmente, maior parte do tempo. E daí eu tenho certeza que vocês vão identificar. Se não identificarem assim, vão identificar no outro pessoas com locus de controle interno ou locus de controle externo. Até porque o Julian Rotter achou um número das pesquisas dele, que foram pesquisas muito sérias, que 92% da população age preferencialmente com locus de controle externo. E só 8% age preferencialmente com locus de controle interno. Então, isso é algo para se refletir mesmo, né? Porque se eu ajo preferencialmente com locus de controle externo, eu estou colocando a responsabilidade sobre o que acontece na minha vida em outro lugar. E daí eu tenho muito pouco o que fazer, né? Agora, a partir do momento em que eu coloco a responsabilidade em algo que eu posso fazer, tá tudo dando errado, mas o que é que eu vou fazer para que seja diferente? Não dá para ser o tempo todo assim, né? É muito difícil, mas quando a gente passa a olhar para si, eu passo a me conhecer e a refletir sobre, eu ajo preferencialmente com locus de controle interno ou externo, eu posso fazer alguma mudança, tá? Então, assim, em relação a autoconhecimento e saúde mental, o que eu quis dizer trazendo, né, esses 3 conceitos aí que eu trouxe para vocês. Em primeiro lugar, se eu conheço qual é o meu perfil, né, eu me conheço, fica mais fácil para eu tomar algumas decisões em relação a evitar dissabores, desgastes, né? Se eu sou o perfil guerreiro e eu sou meio trator, então eu vou passar a olhar como que eu posso agir. Essa é a boa notícia, né, também, que eu posso mudar, né? Que eu posso tomar uma decisão. Então, assim, se esse é o meu jeitão e isso não está me deixando feliz, eu posso mudar. Ou pelo menos eu vou lidar diferente com aquele outro que tem esse jeito, esse tipo, esse perfil que eu estou identificando. Então, ou seja, eu passo a ter a minha vida, a minha saúde mental, ela é preservada. Faz sentido isso para vocês, né? Que a saúde mental tem a ver com aquilo como eu ajo com o outro e como eu gosto que ajam comigo. Então, se eu sei do meu jeito, fica mais fácil para esse autoconhecimento vai me gerar mais saúde mental, ou menos dores, né? Em relação a relacionamentos. Então, por quê? Porque a saúde mental, ela vem de bons relacionamentos, né? Relacionamentos com a minha família, com os meus colegas de trabalho, com as outras pessoas que fazem parte da minha vida. Então, o autoconhecimento, ele é bom no sentido de que eu sei como eu sou para lidar melhor com esse meu jeito, né? E em relação à assertividade, eu sou assertivo ou eu não sou assertivo? Então, agora estou retomando um pouquinho desse conceito, até para a gente pensar. Se eu sou agressivo, o quanto isso está me fazendo bem e o quanto isso está fazendo bem para o outro.
preferencialmente, né? Eu ajo de forma mais agressiva. Eu sou mais passiva, eu prefiro não falar o quanto isso está afetando a minha saúde mental. O quanto não dizer aquilo que eu penso para não machucar o outro, às vezes, o quanto não está sendo positivo. Então, é o caminho do meio mesmo, né? É a questão da assertividade. Então, eu não sou nem agressivo, né? Eu não sou nem... Eu saio brigando com todo mundo, mas eu também não deixo de falar, né? Preservando aí a minha saúde mental. Então, assim, e por último, o locus de controle é ver aonde eu coloco o controle da minha vida, ou seja, quando eu conheço isso, quando eu passo a entender aonde eu coloco a responsabilidade sobre as coisas que acontecem comigo, eu posso estar buscando, eu terei com certeza mais saúde mental, eu terei uma saúde mental melhorada, né? Eu terei mais mais alegria, mais felicidade, mais condições de lidar melhor com as situações. Então, o que eu penso sobre autoconhecimento é, quando eu me conheço, eu consigo atuar de forma mais eficiente para lidar com os meus problemas, né? Quando eu sei do meu jeitão, e eu gosto, em vez de falar do perfil, falar do meu jeitão, eu sei como eu vou lidar com as situações. Então, por isso a importância do autoconhecimento. Como é que a gente consegue esse autoconhecimento? Eu já falei, né? Terapia é uma possibilidade, busca de feedback, perguntar para o outro, né? Você me acha agressivo? Você me acha passivo? Você me acha que eu tenho um perfil mais que tipo? E daí eu vou identificar dentro daqueles perfis que eu apresentei para vocês, né? Seja rei, seja guerreiro, seja mago, seja amante. Seja assertivo, passivo ou agressivo, né? Qual onde eu coloco a responsabilidade sobre as coisas que acontecem na minha vida. Então, quando eu passo a me entender e a entender o meu perfil, as coisas ficam mais fáceis. Porque nós temos aquilo que a gente chama, dentro da psicologia, mas acho que fora da psicologia também, vocês já talvez tenham ouvido falar, que é a roda da vida. Na roda da vida, eu tenho vários aspectos da minha vida, né? Eu tenho um aspecto que seja do trabalho, seja da família, seja espiritual, seja do lazer, seja da saúde. Então, assim, em que áreas da minha vida, às vezes eu estou negligenciando, e aí esse autoconhecimento é importante. Eu acho que é bacana fazer a roda da vida, separar ela nas áreas que são importantes da nossa vida e, de vez em quando, pintar para saber, será que eu estou dando para o meu trabalho e para a minha vida familiar o mesmo equilíbrio? Ou hoje a importância de pagar boleto é tão alta que eu preciso dar mais atenção para o meu trabalho e tenho negligenciado a minha família. Ou, às vezes, eu tenho deixado de olhar para a minha vida espiritual, né? Tenho deixado de buscar. E a vida espiritual, quando eu falo, não precisa ser uma religião específica, não precisa ser uma igreja específica, precisa ter um olhar para aquilo que é do divino, que está dentro de nós e que a gente precisa entender. Então, assim, conhecer, inclusive, esse meu perfil é bastante importante. Bom, eu espero que essas informações tenham contribuído de alguma forma. Espero que vocês tenham uma semana aí de trabalho muito produtiva e que vocês aproveitem aí as palestras e outras lives que vocês venham assistir, como essa. Qualquer dúvida, né? Na verdade, o meu contato é o contato da Faculdade Inspirar, que é silvia.amaral@inspirar.com.br, esse é o meu e-mail, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, ficou com dúvida, como aqui não tem interação, pode ser que tenha sobrado alguma dúvida, né? Fiquem à vontade aí, então, para mandar um e-mail, para me perguntar, eu estou super disponível. Então, é silvia.amaral@inspirar.com.br. E desejo para vocês uma semana que seja muito produtiva, ok? Obrigada e até mais.